Olá! Esse é o canal Responde Aí. Sejam bem-vindos a mais um quiz de conhecimentos gerais. Dessa vez trago 12 de conhecimentos gerais. Será que você consegue acertar todas? Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos começar? 1. Na Grécia Antiga, as principais cidades-estado foram: A. Babilônia e Atenas. B. Esparta e Roma. C. Babilônia e Esparta. D. Atenas e Esparta. I. Roma e Babilônia. Alternativa correta: D. Atenas e Esparta. Atenas e Esparta eram as cidades mais importantes da Grécia Antiga e que deixaram uma herança visível até os nossos dias. As demais alternativas não são corretas, pois Roma fica na Itália e Babilônia era uma cidade da Mesopotâmia. 2. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende: A. Poesia épico-amorosa e obras dramáticas. B. Poesia satírica e contos burlescos. C. Poesia lírica, de caráter religioso e amoroso, e poesia satírica. D. Poesia confessional e autos religiosos. I. Poesia lírica e teatro de costumes. Alternativa C. Poesia lírica, de caráter religioso e amoroso, e poesia satírica. Gregório de Matos escreveu mais de 700 poemas religiosos, amorosos e satíricos. Lembrando que Gregório de Matos é conhecido como Boca de Inferno, justamente por causa dos seus sonetos satíricos. 3. A Primeira Guerra se caracterizou pelo uso de várias tecnologias mortíferas no campo de batalha, dentre as quais podemos destacar: A. Armas químicas. B. O rifle de repetição. C. Os navios de guerra. D. Granada de mão. I. Canhão. Alternativa correta: A. Armas químicas. As armas químicas, especialmente os gases, foram empregados em solo europeu pela primeira vez neste conflito. As outras armas citadas nas demais alternativas já existiam antes desta guerra. 4. O período colonial no Brasil teve início em: A. 1530. B. 1500. C. 1600. D. 1589. I. 1630. Alternativa correta: A. 1530. No dia 22 de abril de 1500, a esquadra de Cabral aportava no Brasil e se iniciaria um período de comércio entre os indígenas e os portugueses. No entanto, diante do interesse de franceses e holandeses por estas terras, a coroa portuguesa decide começar a ocupá-la para não perdê-la. A partir daí, os portugueses tomaram posse das riquezas naturais do Brasil e iniciaram a ocupação do território. 5. Lady Di era o apelido de qual personalidade? A. Chiquinha Gonzaga. B. Joana d'Arc. C. Carlota Joaquina. D. Diana, a princesa de Gales. I. Grace Kelly. Alternativa D. E Diana, a princesa de Gales. Diana Frances Spencer, de 1961 a 1997, apelidada de Lady Di, foi a primeira esposa de Carlos, príncipe de Gales. Considerada uma das mulheres mais admiradas do mundo, ela atuou em diversas campanhas de caridade. 6. Qual foi o primeiro metal a ser fundido pelos seres humanos no período conhecido como Idade dos Metais? A. Cobre. B. Ferro. C. Ouro. D. Prata. I. Alumínio. Alternativa correta: cobre. O cobre foi o primeiro metal a passar pelo processo da fundição e com isso, foi criada a metalurgia.
Acredita-se que a primeira vez que este metal foi fundido tenha sido em Anatólia, no século VI a.C., atual Turquia. 7. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? A. Óleo diesel. B. Gasolina. C. Carvão mineral. D. Gás natural. I. Vento. Alternativa correta: I. Vento. A energia eólica, energia dos ventos, além de ser renovável, é compreendida como uma energia limpa. A produção de energia elétrica é feita através de turbinas aerogeradoras e não envolve nenhum tipo de queima, sendo a mais recomendável para a diminuição dos gases que causam o efeito estufa. 8. O grupo da tabela periódica que se caracteriza por apresentar predominância de elementos artificiais é o dos A. Lantanídeos. B. Gases nobres. C. Metais de transição. D. Metais alcalino-terrosos. I. Actinídeos. Alternativa correta: I. Actinídeos. Elementos artificiais são aqueles que não existem na natureza e que foram sintetizados em laboratório por meio de reações nucleares. São também chamados de elementos transurânicos, pois esses elementos radioativos possuem número atômico maior que 92, que corresponde ao urânio. Em geral, esses elementos possuem vida curta, com duração de até frações de segundo. 9. São características do pré-modernismo. A. Riqueza em detalhes e pelo exagero. B. Linguagem coloquial. C. Exaltação da natureza. D. Marginalidade dos personagens. I. Nacionalismo e indianismo. Alternativas B. Linguagem coloquial e D. Marginalidade dos personagens. No pré-modernismo, a linguagem utilizada é simples e coloquial, bem como os trabalhos literários caracterizam-se pela presença de personagens como sertanejos, caipiras e mulatos, entre outros. As restantes características pertencem às seguintes escolas literárias: A. Barroco. C. Arcadismo. I. Romantismo. 10. A Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945, adquiriu caráter mundial a partir de 7 de dezembro de 1941, quando a. Os russos tomaram a iniciativa de anexar os estados bálticos. B. Os alemães invadiram o litoral mediterrâneo da África. C. Os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. D. Os franceses, por determinação do Marechal Pétain, ocuparam o sudeste da Ásia. E os chineses cederam a maior parte de seu território às tropas do Eixo. Alternativa correta C. Os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. O ataque japonês a Pearl Harbor foi o pretexto para que os americanos entrassem no conflito. Desta maneira, a guerra assume um caráter mundial. As outras opções não estão corretas. Os franceses não invadiram o Sudeste Asiático e nem os chineses cederam seu território ao Eixo. 11. Pares de genes, com segregação independente podem agir, conjuntamente, na determinação de uma mesma característica fenotípica. Este fenômeno é conhecido como A. Interação gênica. B. Epistasia. C. Poligenia. D. Dominância completa. Alternativa correta: A. Interação gênica. A interação gênica é responsável pelo surgimento de um determinado fenótipo, ou seja, uma característica visível, quando dois ou mais genes localizados ou não no mesmo cromossomo colaboram para determinada característica. 12. Qual filósofo iluminista se destacou ao afirmar que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era responsável por torná-lo mal? A. Montesquieu. B. Thomas Hobbes. C. Rousseau. D. Diderot.
Alternativa correta, C. Rousseau. O filósofo Jean-Jacques Rousseau afirmava que o homem era bom por natureza e a sociedade o corrompia. Rousseau acreditava na bondade inata do ser humano, mas condenava a vida em sociedade. Obrigado por assistir. E se você gostou desse vídeo, assista os outros do canal.